A primeira questão que eu gostaria de colocar para o debate diz respeito a uma pesquisa que foi divulgada essa semana no Jornal Espírita de São Paulo, o Correio Fraterno, dando conta de que, na enquete feita no movimento espírita, aproximadamente 73% dos espíritas concordam que nós sejamos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico, se eu bem me lembro, dá conta de que sim, a espiritualidade maior conduziu inúmeros processos que resultaram na nação brasileira. Entretanto, a partir da proclamação da República, alcançamos a maioridade espiritual e as escolhas que estamos fazendo desde então definem um projeto de país que é responsabilidade coletiva nossa. Bom, eu vou fazer uma pergunta, como não poderia deixar de ser, o jornalismo é assim, a gente podia fazer uma moderação café com leite, mas eu vou fazer uma moderação tanto apimentada, eu vou trazer ingredientes assim, calientes. A pergunta é essa, para vocês eu vou embasar a pergunta com alguns números. É evidente que os números que eu garimpei mostram um Brasil que não é o Brasil, é um aspecto do Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, bem resolvida, exemplar para o mundo. Evidente. Mas os números que eu trouxe não vão nessa direção. E a pergunta que eu queria fazer é: vocês entendem que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Quais são os dados que eu trouxe? Apenas 11% dos brasileiros se declaram voluntários. Consomem tempo, ou parte do tempo e energia, numa atividade abnegada em alguma direção que não obtém nem retorno financeiro, nem outra recompensa qualquer. Apenas 11%. Quando você pergunta para todas as faixas etárias, quantos já fizeram alguma mão de obra voluntária, apenas 30% dos brasileiros declaram que sim. Outros números importantes, quando a gente pega o fenômeno da violência. A violência é um fenômeno internacional, mas o Brasil é o país do mundo com o maior número absoluto de homicídios. Por ano, 58.800 assassinatos, o que dá uma média de 160 homicídios por dia. Quando a gente pega o problema do aborto, a Organização Pan-Americana de Saúde estima que nesse país ocorram 1 milhão de casos por ano. É um número difícil de apurar com precisão. Há muito questionamento se é 1 milhão mesmo, mas eu estou citando a fonte. Nós temos 496 mil veículos roubados, o que dá uma média de 1 por minuto. Nós temos aquele que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, revelado a partir da Operação Lava Jato em valores desviados e por pessoas que deveriam nos representar. Então, o coeficiente numérico expressivo em valores monetários do que foi desviado é algo sem precedentes na história da humanidade, seja qual for a equivalência monetária. Somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu queria, rapidinho, só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário do cristianismo, e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito, porque depois de mais de 1.500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca.
escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra. E vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas. Todos que faliram na Inquisição. Todos os políticos corruptos da terra. Todos os generais assassinos do mundo. Todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim. Falou, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema. Esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Porque o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. Encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo.
Haroldo, o Brasil ainda continua sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Eu acredito, depois de ler a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele sempre foi o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por quê? Porque o enfoque que a obra dá, sobretudo no capítulo 5, é de que o Brasil somente é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, porque ele acolheu muitos espíritos que tiveram experiências de queda espiritual na Europa, na Inquisição, nas Cruzadas, naqueles episódios tristes da história europeia, desde a sua formação, espíritos que não tinham condições de resgatarem ou de recomporem os seus destinos se não fosse num ambiente totalmente renovado. E esse ambiente era o Brasil. Então o Brasil foi utilizado como uma espécie de hospital para acolher esses espíritos e para que aqui eles pudessem ser recuperados. Então nós podemos dar alguns exemplos que estão na obra. Um espírito dele, um desses espíritos, o que foi Padre Anchieta. Diz Humberto de Campos na obra que ele vem como Padre Anchieta, ele consegue fazer uma transformação moral, mas ainda não suficiente, alguns aspectos de docilidade, de brandura, ainda precisavam ser aprimorados, e aí ele vem como Fabiano de Cristo. E aí ele completa o processo de redenção espiritual dele. Outro espírito, Padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso Emmanuel. Isso ele fala numa carta, numa psicografia, está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis Tavares, e numa reunião íntima, o Chico psicografa e o Emmanuel faz uma confissão. Fala: eu, cansado das posições de mando, resolvi fazer um sacrifício que a minha querida esposa havia feito há muitos séculos atrás, e vem para o Brasil. E ao lado deles, imagina quantos. Nós temos, por exemplo, Dom Pedro II, que foi aquele soldado que furou Jesus com a lança. E na obra está dito exatamente isso. Jesus conversando com ele: olha, se você aceitar essa encarnação, você vai cooperar, vai fazer um trabalho, mas não vai ser reconhecido. Será a tua redenção. E ele vem, passa por essa experiência. E assim, nós podemos ficar citando aqui vários exemplos de espíritos que se redimiram aqui, porque foram acolhidos aqui. Agora, se nós imaginarmos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como um pedestal de espíritos puros que vão ensinar o Evangelho para os outros, aí o Brasil não é. Aí ele não é, porque não é essa a proposta. Né? A proposta é de aqui ser um local que acolhe e que, em função da natureza, do ambiente, de uma nação que está se construindo, porque é jovem, tem a oportunidade de resgatar. Então nós pensamos em figuras, por exemplo, que nós não sabemos nem quem é, mas um Juscelino Kubitschek, por exemplo. Não é alguém que veio fazer um resgate, talvez sanear algum elemento aí do passado, e teve sua oportunidade aqui. Por isso eu digo, o Brasil é pátria do Evangelho e é coração do mundo para milhares desses espíritos que fizeram a redenção. A pergunta é: será para nós? Quer dizer, nós aproveitaremos a oportunidade de encarnação no Brasil e transformaremos o Brasil, para mim, no coração do mundo e na pátria do Evangelho? Ele será para o meu espírito? Aí é uma decisão individual. E como explicar tantos exemplos de corrupção existentes na atualidade, e também essa crise política, econômica e moral que tem no nosso país? Porque a gente recorda, por exemplo, do Chico dizendo isso, do próprio Divaldo, e nas pesquisas de Hermínio Miranda, uma constatação de que mais de 80% dos espíritos envolvidos na Revolução Francesa estão encarnados no Brasil. E grande parte no movimento espírita. Então é natural que esses espíritos, ao reencarnarem, passem por um processo de queda nos mesmos erros. Então o problema que nós vivemos de corrupção, de desvio político, etc.,
são desses espíritos que estão rescindindo em erros seculares. É bom que isso aconteça? Não, é péssimo que isso aconteça. Mas é previsível? É previsível. É previsível. Eles regressarão e terão que recompor quantas vezes forem necessárias. Não é? Então, essa nação, pela sua juventude e pelo fato de abrigar um conjunto de espíritos muito complicados, vive essas dificuldades. Mas nós temos que pensar o seguinte, e isso está dito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que os aspectos políticos aqui, isso é Jesus dizendo a Ismael, que os aspectos políticos do Brasil teriam conotação secundária, porque a obra verdadeira do Brasil era espiritual. E aí eu pergunto, qual nação que conseguiu reunir tantas reencarnações como Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Ivone Pereira, Divaldo Franco? Aqui para citar só os conhecidos, fora os anônimos. Qual nação conseguiu reunir um time tão grande numericamente e qualitativamente e que fez uma obra espiritual tão vasta quanto essa, a ponto de ser o maior país espírita do mundo? Quer dizer, é uma luz que nós não podemos desconsiderar, porque é como você mede. Se você mede acreditando que os aspectos políticos são os mais importantes do mundo, aí o Brasil não estaria numa posição bem abaixo. Se você está medindo acreditando que a economia é a coisa mais importante que tem para o espírito, recurso financeiro, o Brasil também está bem abaixo. Organização social, mas será que é esse o critério de Jesus para medir? Quando você chega numa nação super civilizada, por exemplo, em que você tem o maior índice de suicídio, países que já não têm desigualdade social, que já eliminaram questões econômicas, que têm uma política estável, tem um sistema social equilibrado, mas que não tem uma família que não tem um suicídio. É complexo isso. Então, nós estamos medindo como? É importante saber, você está medindo como? Porque o critério que você adota para medir dá noção do que você considera prioritário. Então, do ponto de vista do espírito imortal, nós acreditamos que o Brasil é um país abençoado. Não é? Você tem, talvez, um dos maiores movimentos católicos do mundo. Uma das igrejas evangélicas mais bem estruturadas do mundo. O maior movimento espírita do mundo. É uma benção esse país, em termos de orientação espiritual. Agora, tem essas dificuldades políticas, econômicas, sociais, que vão precisar ser vencidas, que vão demorar muitas décadas para vencer, e não podemos desconsiderar uma coisa: nós estamos em franca transição. Então não dá para você medir o Brasil pela época de transição que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo uma crise que é do mundo. Isso faz parte, essa crise faz parte desse processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Faz parte, porque nós acreditamos, e quando a gente estuda as obras, sobretudo os depoimentos do Chico, da Ivone Pereira, do próprio Divaldo já se manifestou sobre isso, nos parece que dos últimos 40 anos houve uma reencarnação em massa de espíritos que estavam no mundo espiritual em locais de profundo sofrimento, para que eles tivessem a derradeira oportunidade de recompor, de reestruturar. E a gente percebe isso. Você faz uma avaliação sociológica da década de 50 para cá, basta acompanhar, por exemplo, o surgimento das drogas sintéticas. O LSD, a cocaína, uma boa medida. A partir dessa época até para cá, você vê uma encarnação em massa de espíritos portadores de um sofrimento moral muito grande. E uma degradação urbana, degradação social, degradação moral, degradação da educação, da política.
Então, realmente, nós vivemos um momento muito tormentoso, em que o nível caiu profundamente. Mas isso está sob um controle. Isso está sendo administrado por espíritos que têm vasta experiência em transição planetária. Porque não podemos imaginar que é a primeira transição planetária que Jesus coordena. Então são espíritos que têm experiência, eles têm know-how nisso, eles sabem o que eles estão fazendo. Sabem até onde dá para ir. E eu digo que o governador espiritual do orbe, que é o Cristo, ele tem um instrumento que é um instrumento poderosíssimo. Se chama a chave da encarnação. Quem encarna? Quem encarna? Então, a gente brinca, né? Basta uma assinatura de Jesus, uma assinatura, e podem encarnar milhares de espíritos que em 15 anos mudam esse país. Nós sabemos disso. Se não aconteceu ainda, é porque ele não julgou ainda oportuno, ou porque já estão encarnados, nós não estamos nem vendo. Para encerrar, qual o recado que poderia ser dado aos brasileiros que se sentem desesperançados, descrentes com essa parte moral e espiritual? Como espírita hoje, eu particularmente tenho procurado, né, e aqui o conselho que eu dou é o que eu estou tentando fazer para mim. Quando eu assisto às televisões, né, os jornais, e vejo essa quantia astronômica de dinheiro desviado, eu penso assim, essa nação é bilionária. Essa nação é riquíssima. Quando eu olho para a extensão territorial desse país e para as riquezas naturais, eu penso assim, talvez não tenha uma nação tão rica quanto essa. Então, o que lhe falta? Educação. Educação no seu mais amplo sentido. É o que Emmanuel dizia, já disse isso em várias mensagens fotografadas pelo Chico. Nós precisamos dar alma ao gigante. O que é dar alma ao gigante? Investir nos processos de educação. Não só intelectual, mas moral. Então, educar para a moralidade. Quando nós não tivermos corrupção nas ruas, nas pequenas ruas, quando na minha vida particular eu não tiver um ato de corrupção, quando eu não der nenhum jeitinho para nada, quando eu seguir rigorosamente o que tem que ser feito, e quando isso se tornar uma cultura, muda. Então nós precisamos dar alma ao gigante. Esse país é um gigante adormecido, mas ele precisa de alma. E a alma de um povo é a educação dos seus cidadãos. Educação espiritual, sobretudo, moral e intelectual. Mas hoje nós temos uma educação que só forma mão de obra. Todo o nosso sistema educacional é medido, é estimulado só para gerar mão de obra. Você não forma seres humanos, humanistas, não forma mais. As criaturas saem do nosso sistema educacional, mas elas não leem, elas não apreciam a poesia, elas não sabem música, elas não apreciam uma arte, elas não têm uma formação humana, que dirá espiritual, moral. São técnicos. E aí nós temos esse problema, porque a inteligência exagerada, ela não é boa, porque ela mata, ela rouba, ela desvia, sem nenhum problema. Nós não podemos dizer que os desvios que nós estamos vendo aí são feitos por pessoas que não têm inteligência ou não têm educação. Na maioria, é uma elite privilegiada. São grandes intelectos. O que lhes falta é uma base emocional, porque se você examina as suas relações, as relações interpessoais dessas pessoas, são relações doentias. Eles não têm relacionamentos saudáveis. São criaturas com verdadeiros problemas psicológicos da mais alta gravidade. E que dirá da base moral e religiosa. Ok, obrigado.